Olá, este é o Por Dentro da Política Especial, que traz temas de interesse público e que são os grandes desafios colocados à classe política nas próximas eleições. O assunto de hoje tem a ver com a arrecadação do Estado e diz respeito à operação da Secretaria da Fazenda de combate a fraudes com combustíveis, a chamada Operação Tanque Seco. E vamos falar com Marcelo Yassuda, que é diretor adjunto da DEAT, a Diretoria Executiva de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda. Muito bem-vindo ao estúdio da TV Alesp, é um prazer conversar com o senhor. Vamos falar desta Operação Tanque Seco. Parece que foi até replicada por outros estados, mas São Paulo conseguiu aqui buscar, aliás, em diversas cidades, são 84 postos, né, que foram mapeados. Explica pra gente o que vem a ser a Operação Tanque Seco e por que ela aconteceu agora. Certo, Jorge. É um prazer meu de estar aqui tendo a oportunidade de prestar um esclarecimento desse trabalho, né, que é um trabalho executado pela Secretaria da Fazenda. E a gente tomou iniciativa e realmente parece que houve iniciativas similares em outros estados, mas se trata de uma iniciativa que foi pensada, concebida dentro da Secretaria da Fazenda para fazer uma investigação em postos de combustível, né? A gente aproveitou, na verdade, a situação que teve, configurada da greve, que causou uma situação de desabastecimento de combustível, e fez o quê? Uma investigação buscando identificar eventuais desvios, né, na comercialização de combustível. A gente está falando provavelmente o quê? De combustível que chegou sem uma nota fiscal ou que foi vendido também sem o cupom fiscal equivalente. Só para lembrar o nosso telespectador no tempo, a greve dos caminhoneiros foi 21 de maio. E praticamente o desabastecimento foi naquela semana. Foram 8 dias terríveis, com longas filas nos postos de combustível. De fato, muitos secaram. Literalmente o tanque ficou seco. Ou seja, as entradas posteriores e a comercialização tem que bater. Porque já que o posto estava seco, não tinha combustível antes. Ou tinha? Eu acho que não, né? Ele não ia perder a oportunidade de vender o combustível que tivesse no tanque. Exatamente. É exatamente essa situação que a gente constatou. Por isso que o levantamento foi feito exatamente no momento posterior a esse período de greve, durante o mês de junho. Então a gente tem o quê? Uma verificação de que a rede varejista de postos provavelmente, certamente, ela estava, desabastecida. Sim. Então a gente poderia comparar o que ela recebeu de fluxo de combustível proveniente das distribuidoras. Sim. E ver o que ela comercializou para os consumidores, né, foi faturado, vendido nesse período. Então, através dessa comparação, e a gente tem as informações eletrônicas, a gente consegue hoje mapear o que foi chegado, né, o que chegou nos postos através das distribuidoras e o que foi vendido, né, através Sim. do cupom fiscal eletrônico. A gente conseguiu identificar uma relação, uma amostra de postos de combustível em que existe um indício de desvio, né, e eles foram objeto, então, de uma fiscalização que a gente realizou na sexta-feira passada. Se pode falar em fraude contábil, no caso? A gente vai precisar apurar, né? A gente tem situações diversas nessa amostra. Sim. A gente tem alguns casos, vamos dizer, mais graves, e para esses casos mais graves a gente já providenciou uma suspensão preventiva da inscrição estadual, porque a gente já percebeu que existe uma movimentação muito atípica, muito, vamos dizer, descaracterística ou fora do que seria um padrão normal. Então, esses postos já sofreram uma medida de suspensão preventiva. Agora, existem outros casos em que a gente precisa fazer uma investigação ainda mais minuciosa. Eventualmente, o contribuinte, né, que foi acionado, ele tendo a comprovação de como foi realizada essas operações, ele vai conseguir, vamos dizer, regularizar a situação dele, né? Então, a gente está ainda numa fase, entendeu, que a gente tem talvez alguns desses casos que já estão configurados, né, uma situação, já devem ser alvo de um processo administrativo de cassação, mas Sim. outros casos ainda precisa de uma verificação ainda para ser realizado. O que seria a discrepância em termos de comercialização de combustíveis? Parece que a amostra é pequena, são 84 postos num universo de, acho que 7 mil postos espalhados aqui no estado de São Paulo. Não é muito pouco? Ou a operação é cirúrgica? Ela só vai em cima desses postos que mostraram algum tipo de alteração? Exatamente. Os alvos foram selecionados para ser realmente alvos em que a gente tem um indicador de regularidade, né? A gente precisa direcionar a nossa força de fiscalização para aqueles casos que a gente sabe que pode encontrar um problema mais grave.
Sim. Então, assim, esse levantamento foi um levantamento restrito ao mês de junho, né? Tá. Então, a gente tem a previsão do que de fazer essa apuração e, eventualmente, vendo se existe, entendeu, outras irregularidades, a gente pode, na verdade, ampliar esse trabalho para outros alvos, né? Eu acho que a gente está com essa informação disponível. No momento, a gente está fazendo um trabalho inicial, que foi iniciado pela Secretaria, relativo a esse tipo de irregularidade possível, né? Não podemos falar em fraude ainda. A Não pessoa podemos, tem um tempo para o contraditório. No caso, esse dono de posto, ele pode apresentar os documentos. Certamente. Ele sendo notificado, ele tem a oportunidade de prestar os esclarecimentos, trazer os comprovantes, né, de realização das operações, né? Eventualmente, alguma irregularidade constatada no local, a falta de um emissor de cupom fiscal eletrônico, por exemplo, ele pode, sendo notificado, ele deve, na verdade, providenciar essa regularização, né? Sim. E se, no caso de eventualmente ser constatada uma situação, uma irregularidade que pode provocar uma cassação, que é uma medida mais gravosa, ele vai ter, logicamente, a possibilidade de ter o contraditório, ampla defesa, né? Está assegurado dentro do procedimento administrativo da Secretaria da Fazenda. Não haveria uma sazonalidade também em se tratando de um mês que vem depois de uma greve dos caminhoneiros que deixa praticamente regiões inteiras desabastecidas? Eu digo isso que é um fluxo de vendas ao longo do ano. Naquele mês em especial, quando houve a greve, muita gente que só colocaria lá R$20 de combustível encheu o tanque. Ou seja, se vendeu mais naquele período, se acabou, se esgotou o estoque muito rapidamente. Quer dizer, como aferir o volume de vendas quando a gente vem de um momento ou de seca, né, total dos tanques por conta do desabastecimento, ou de vendas elevadas e algumas vezes com preço também, com sobrepreço, né? Porque muitos aproveitaram essa onda de não ter combustível e cobraram o olho da cara, como dizem. Exatamente. A gente sabe que existe esse efeito, que era uma situação atípica, né? Sim. Mas o nosso levantamento se baseia numa constatação que é muito, vamos dizer, elementar, simples até, que é verificar que o posto, o varejista, ele só pode vender aquilo que ele comprou efetivamente. Comprou efetivamente, né? Tá. Então a gente tem casos, entendeu, que foi constatado em que existe, né, um registro, entendeu, de comercialização, mas não tem origem dessa mercadoria. Sim. Da mesma forma, a gente tem a situação inversa. A gente tem, às vezes, um fornecimento elevado, que seria até de se esperar, porque naquele momento de, vamos dizer, de aflição até da população. Exato. Eu imagino que os varejistas quiseram estocar, né, para assegurar um fornecimento e aproveitar dessa janela, entendeu, de comercialização, só que a gente verificou que não tem uma saída equivalente também. Então a gente tem alguns casos em que tem saídas insignificantes para um volume bastante considerável, entendeu, de aquisições, né? Sim. Então essas discrepâncias, elas são muito, vamos dizer, indiciárias, e é por isso que a gente está fazendo, né, uma verificação. O posto de combustível ele tem que manter o registro até diário do que ele está comercializando, tem um livro específico, né? Sim. E a gente, com a fiscalização, a gente vai conseguir apurar o que efetivamente aconteceu. O senhor fala em livro, mas na verdade é um registro eletrônico, ou seja, tudo que sai pelo cupom fiscal já é registrado na fazenda, que houve aquela venda e efetivamente quando o caminhão encosta e reabastece, também já está efetivada a venda ali e o seu correspondente eletrônico já chega na fazenda também. Sim, a gente já tem a informação eletrônica, né, dos documentos fiscais que estão envolvidos nas operações. O contribuinte também precisa escriturar os livros próprios, né? Sim. Essa escrituração também ela pode ser verificada pela fiscalização. Então tem livros eletrônicos, também tem a escrituração fiscal, que também é eletrônica, e o posto de combustível deve ter enviado esse registro para a gente também, e também pode ser utilizado para fazer essa averiguação. Só para o nosso telespectador ter noção da grandiosidade de uma operação como essa, a gente tem números aqui em reportagens publicadas que se fala de uma discrepância da ordem de 6 milhões de litros de combustíveis. É claro que isso vai ser aferido ao longo do tempo com as investigações, com a apuração. Mas se a gente levar em conta que o litro da gasolina está em torno de R$4 e o do etanol um pouquinho menos, talvez R$3, tirando por uma média aí que fosse R$3, são 18 bilhões de arrecadação. É um volume muito grande de faturamento de um setor e quanto que ficaria sabendo que a gasolina, 25%, ou às vezes em alguns estados a tributação chega a 50%. Se eu pensar nesse montante de 18, ou se fosse só gasolina, 24 bilhões, são 12 bilhões perdidos. Daí a necessidade da Fazenda buscar essa receita que pode ter sido dispersada, perdida aí?
Certamente. A gente tem uma estimativa, e estamos falando de um universo, como a gente registrou, Sim. de 84 postos de combustível durante um período que foi o mês de junho, né? A gente tem uma estimativa inicial que seria 6 milhões de litros, né? Que a gente não consegue traçar a destinação à origem, né? Não sabe se é gasolina, se é etanol, ou mesmo óleo diesel também pode ser? Isso, são os 3 combustíveis. A gente tem a informação detalhada, né? Lógico, isso aí dentro dos nossos registros eletrônicos, a gente sabe separar o que é cada um, né? Sim. Porque os documentos são emitidos discriminando do que se trata, do que está sendo vendido, né? Tá. Exatamente o que você falou, a gente vê a relevância, né, do movimento. Estamos falando em 80 postos, a gente não está falando de 1%, entendeu, dos postos instalados no estado de São Paulo durante um período de um mês, e a gente tem esse volume que a gente precisa checar, né? Sim. E a gente sabe, a tributação de combustível, né, é uma tributação essencial para a arrecadação do Estado, né? Então, essas medidas, né, e a gente tem feito medidas diversas em relação a esse setor, porque se trata de um item essencial na arrecadação do Estado. Eu queria que o senhor falasse um pouco de como é o trabalho da Secretaria da Fazenda. A gente já citou aqui 84 postos e parece que foram 168 agentes, né, de fiscalização. Como é feita essa abordagem e se houve alguma recusa da parte dos donos de postos em permitir que a Fazenda aferisse tanto os livros, os registros, quanto também o tanque de combustível, para ver se de fato estava lá o combustível estocado ou não, aquele onde havia discrepância entre a entrada de combustível e a saída. Certo. Os trabalhos que a gente executa, essa modalidade de operação, eles são organizados para ter esse efeito um pouco diferenciado, em que as equipes trabalham ao mesmo tempo para a gente conseguir um efeito de saneamento mais amplo. Sim. Né? Isso em todas as regiões do Estado? Em todas as regiões do Estado. A gente teve, né, a gente tem delegacias tributárias, tem 18 delegacias, todas estiveram envolvidas nesse trabalho. Então a gente mobilizou uma equipe de mais de 160 fiscais, né, para realizar esse trabalho, separados distribuídos por todas as regiões do Estado. Todas as Estado. regiões do Estado, né? Eles se direcionam, né, ao estabelecimento num horário, vamos dizer, definido, para a gente poder ter o efeito de realmente aplicar... De surpresa, né? De surpresa e poder constatar em loco exatamente o que está acontecendo, né? E chegando lá, eles justamente vão fazer a verificação, tanto da parte de documentos, quanto o estoque do combustível local, verificar se existe alguma irregularidade, vamos dizer, clara, que ele pode perceber, entendeu? Junto, né, aos equipamentos, alguma coisa que esteja, entendeu? Que possa ser caracterizada. E, eventualmente, não vou dizer que até nessa operação a gente não foram, vamos dizer, numerosos casos, mas eventualmente pode ter alguma situação em que o trabalho é dificultado, né? Sim. Aí a gente tem medidas também, a gente pode acionar, entendeu, um apoio, entendeu, policial para fazer, entendeu, o trabalho, a execução do trabalho, né? Sim. Dependendo da natureza do que foi verificado, a gente pode até representar, se a gente tiver uma verificação de uma adulteração de uma bomba de combustível, e aquela fraude metrológica agora, que eles estão, a gente vai comunicar o IPEM, que o IPEM é aquele órgão que tem o poder de polícia para aferir esse tipo de prática. Exato, ele pode fazer a constatação e, uma vez constatado isso aí, se torna mais um elemento de irregularidade, né? Sim. Então, assim, nesse trabalho que a gente executou na sexta-feira, a gente, de uma forma geral, não teve dificuldade de executar o trabalho. Sim. O que a gente teve, talvez, de notícia é que houve o abandono de um desses casos, né? Isso acontece também, mas aí a gente registra, né, faz o registro do boletim de ocorrência e, lógico, a gente vai fazer essa verificação de qualquer forma. O que seria o abandono, só para o nosso telespectador ter noção de como funciona? Ou seja, tem na lista, quando sai, aliás, não houve uma divulgação prévia, claro, para não perder essa surpresa, né? Mas na sexta-feira, quando houve a divulgação que os agentes da Fazenda estavam em campo buscando essas informações, o que seria esse abandono? É uma situação em que, uma vez a equipe de fiscalização, e ela geralmente chega caracterizada numa viatura, né, para realmente realizar o trabalho com o máximo, entendeu, de competência e profissionalismo, a gente constata que, às vezes, os funcionários, as pessoas que estão trabalhando lá, elas se evadem do local, né, porque elas não querem atender a fiscalização ou recebem instrução para que não vão deixar a gente coletar alguma prova para ser, entendeu, investigada, né. Sim. Mas nesse caso, a gente, na medida do possível, a gente tenta realizar a ação fiscal, a gente registra isso aí, se for o caso,
se acontecer, a gente tem que registrar isso aí junto à autoridade policial. E é lógico, a gente vai realizar esse trabalho de qualquer forma. Se nessa oportunidade a gente não conseguiu realizar, a gente vai programar para ser realizado posteriormente. Pode-se pensar também que esta é a primeira de uma série de outras ações desse gênero e como o consumidor também pode ajudar, porque isso não foi motivado por uma denúncia, simplesmente os números ali não estavam batendo, né? Sim, exatamente. Eu acho que as ações em imposto de combustível a gente tem executado com regularidade e essa ação, de fato, a gente prevê que pode ser executada, entendeu, em novas etapas, né? E a gente tem os canais oficiais para receber, entendeu? Denúncias, inclusive. Denúncias, né? A gente tem o telefone, tem o Fale Conosco, né? Que são ferramentas institucionais para a gente receber esse apoio do cidadão, que é muito importante. Sim. Exatamente, como a gente já tinha registrado, a gente precisa direcionar os esforços de fiscalização para aqueles casos que a gente sabe que tem uma regularidade. A gente tem que, na verdade, atacar onde tem o problema, né? Sim. E muitas vezes a gente tem a informação eletrônica, mas quem está percebendo o problema é aquele que está abastecendo, aquele que está verificando o dia a dia, que frequenta, né, esses estabelecimentos. Sim. E ele pode provocar a Secretaria da Fazenda, que a gente certamente vai utilizar essa informação para programar nossos trabalhos. Só pela oportunidade, quando houve a greve dos caminhoneiros, em maio passado, muitos postos ficaram desabastecidos e há até uma tendência natural de procurar em outras regiões. Houve essa busca de inter-regiões no fornecimento de combustível, ou seja, bases próximas a refinarias, tiveram uma venda maior, porque a greve era dos caminhoneiros, não dos petroleiros, ou seja, a produção continuou. E mais do que isso também, houve a possibilidade de um dono de posto de gasolina comprar gasolina de Goiás, Tocantins, Paraná. E como ficam os registros? Uma coisa é produzir o combustível em São Paulo, faturar em São Paulo, deixar o imposto em São Paulo. E outra coisa é buscar de outra região. Como fica? Certo, nesse momento que existia essa situação de desabastecimento, certamente a gente monitorou e verificou que houve, né, mudanças, né, às vezes nas cadeias de fornecimento. Sim. A gente verificou inclusive a tentativa, né, de fornecimento direto das usinas, né, para alguns postos de combustível. Coisa que não se efetivou ou chegou a se efetivar. Aliás, aí seria um problema. Há uma discussão, parece que está em Brasília, quanto à mudança do regime. Em vez de passar por bandeiras, digamos, as refinarias, as usinas de açúcar iriam vender diretamente, sem passar pelas bandeiras, direto nos postos. Já fazem isso com seus postos próprios ou ainda não? Isso não é possível hoje. Isso não é possível, né? Mas naquele momento que existia a crise, a gente verificou que houve, né, até uma judicialização e houve, entendeu, medidas judiciais que permitiram isso acontecer. Alguns juízes, de primeira instância, preocupados com desabastecimento, falaram, sai esse caminhão da usina e leva diretamente para os postos. Certo, mas não foi significativo, foi uma coisa pontual, né? Sim. Não foi, a gente percebeu que não foi um efeito muito, entendeu, significativo dentro dessa cadeia de fornecimento, né? Tá. Mas principalmente nos extremos do estado, eu imagino uma cidade, digamos, Presidente Prudente, a proximidade com o Mato Grosso ou com o norte do Paraná, ou mesmo aqui o Vale do Paraíba e a proximidade com o Rio de Janeiro, que também tem base de distribuição da Petrobras. Isso aconteceu, de comprar combustíveis em outros estados para não ficar desabastecido aqui. Certamente, houve realmente mudança nessas cadeias de fornecimento, né? É lógico que depois que passar desse primeiro momento, houve uma regularização, até porque essas cadeias são formadas com base numa otimização, né? Tem uma logística. Uma logística muito própria, né, de fornecimento desse Até porque o frete tem um peso no custo do combustível. Se eu vou buscar esse combustível muito longe, eu tenho que repassar para o meu consumidor, para o meu cliente. Né? Exatamente. E o Estado de São Paulo, ele está, né, justamente, ele é a casa onde tem, né, a indústria produtora mais significativa. Então, a gente percebeu que, lógico, durante o período de crise, né, a gente percebeu, entendeu, movimentos que foram um pouco anômalos, né, em relação ao que seriam as cadeias normais, mas depois se regularizou. E aquilo que a gente... E aí, é justamente isso aí. Depois que a gente verificou que o mercado já estava assentado, a gente começou a apurar mais o que aconteceu nesses casos aqui. Quando a gente começou a verificar que existiam postos
que permaneciam, entendeu, funcionando, mas sem ter recebimento, falou, alguma coisa está acontecendo, né? Então, é um indício de que uma mercadoria, provavelmente, ela chegou lá sem um documento fiscal regular e certamente aí também com a sonegação que é correspondente. Uma vez constatado que houve fraude contábil no caso, se vendeu mais combustível do que se comprou, ou o contrário também, se comprou um estoque grande de combustível, só que ele não está lá no tanque do posto ou está em, digamos, reservatórios terceirizados. Como fica isso e qual é a capacidade que esse dono de posto de posto de combustível ou de rede de postos tem para, digamos, faturar aquilo que não foi faturado? Como é que fica isso se ele já vendeu o combustível? Ou o Estado perde e sobra para esse o direito de defesa? Uma vez constatada que houve esse comércio irregular, a gente realiza a lavratura da multa, do auto de infração, a gente cobra o tributo devido, né? Posso saber quanto que é esse tributo devido? Ou seja, a multa é um percentual do que se estima que aquele posto não faturou? É isso? A gente vai fazer, justamente, eu diria que é uma conta de estoque. Então é possível a gente estimar com uma certa segurança, pelos movimentos que a gente tem do documento fiscal, o que na verdade não tem origem ou o que não tem destino. Uma vez apurado esse quantitativo, a gente tem um preço, que é o preço praticado, o preço médio, e usa esse preço para estimar qual que seria o volume, entendeu, que deixou de ser, vamos dizer, tributado. Sim. E aí a gente aplica, né, a tributação cabível a cada um dos combustíveis, que a gente vai ter uma tributação um pouco diferente para cada um deles, né? A gasolina tem uma tributação, o diesel outra e o etanol outra, né? No caso desse combustível, se ele estiver, digamos, 100%, estiver legal, mas não foi comprovada a origem, o dono do posto de gasolina perde ou ele só paga a multa e, digamos, a tributação sobre o combustível que ele estiver lá dentro do tanque? Essa que é uma questão para ser colocada. Porque no passado se falava no perdimento, né, do combustível quando havia adulteração. Mudança ali na composição, etanol, gasolina. Ele não perde aquele combustível, não é isso? Sim. Uma vez que a gente constatar que existe um estoque irregular, a gente providencia a arrecadação. Porque esse estoque é uma prova de uma irregularidade. Ah, né? Sim. Se precisa retirar esse estoque para constatar que houve de fato uma fraude. A gente realiza uma arrecadação, que na verdade é um instrumento administrativo, né, para provar esse estoque tem uma irregularidade. E aí a gente... Ele perde literalmente o estoque? Não. Fica lacrado ali a bomba? Ele fica responsável por esse estoque e ele vai poder, na verdade, se desfazer dele na medida em que ele pague o imposto devido relativo a esse estoque, né? Então essa que é a lógica, né? O que existia quando se fala de perdimento são aqueles casos em que, na verdade, às vezes pelo próprio, vamos dizer, pela própria natureza do que foi constatado, o próprio empresário... Era melhor ele tirar e esgotar o que estava dentro do tanque, pelo menos ele limpava um combustível adulterado que estava lá e podia colocar um combustível 100% aí, vamos dizer assim. Exato. Então, assim, mas do ponto de vista tributário, né, ele, uma vez que ele regularize a situação tributária, né, aí a situação do ponto de vista aí tá regular. No momento de queda das receitas aí por conta da atividade econômica, o que significa a questão dos combustíveis, da telefonia? Parece que são os grandes polos de arrecadação do Estado. É um setor muito sensível? Com certeza, a área de combustível é responsável vamos dizer, pela maior parcela da arrecadação tributária do Estado de São Paulo. A maior parcela? É o segmento, né, econômico que tem a maior relevância no nosso perfil de arrecadação, né? A gente fala em torno de 13% mais ou menos da arrecadação. 13% de arrecadação do ICMS... Se pode falar que é só no setor de combustíveis. Exatamente. Então, é um item assim, muito importante, porque é um item que ele justamente qualquer flutuação disso aí, ela vai realmente fazer a falta no caixa. Vai ter um impacto, né, no caixa da fazenda. Né? Sim. E justamente é um imposto que a gente tem que perseguir, porque justamente isso aí, ele é um imposto que ele está ligado a uma mercadoria que é de consumo generalizado, então é uma tributação que, por isso mesmo que ele é aplicada no combustível, né? E por isso realmente que dentro da Secretaria da Fazenda a gente tem uma equipe especializada para fazer esse acompanhamento e a gente tem feito essas operações, né, com regularidade para tentar combater, né, esses desvios. Né? Aliás, numa economia livre em que os postos podem comprar, né, livremente das suas distribuidoras e
tendo uma alíquota tão alta de imposto, se a gente somar o imposto federal e o ICMS estadual, todos os impostos, chega a bater 50% do valor, né? Metade do valor da gasolina é imposto. Ou seja, quem sonega ganha um espaço, né, um respiro muito maior do que aquele que tem as contas corretamente apontadas à Fazenda, não é, doutor? Só para encerrar, o que faltou dizer. Sim, certamente. Por isso que a Secretaria ela faz essas ações, porque ela quer garantir que exista, né, uma competição regular, uma competição, vamos dizer, correta, né? A gente sabe que qualquer desvio desse tipo, ele cria uma vantagem competitiva para aqueles que estão cometendo irregularidade que é muito grande. Então, a gente tem trabalhado tanto nessas questões relativas a estoque, qualidade do combustível, adulteração, né, das bombas para fornecimento, né, a bomba baixa para fornecimento de volumes inferiores. E a gente sabe que esses desvios, eles prejudicam muito a competição, né, dos agentes, entendeu, de varejo de combustível. Então. Voltaremos ao tema, só lembrando, o doutor Marcelo Iassuda, ele é diretor adjunto da Diretoria Executiva de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda e é responsável pela direção de fiscalização junto a setores de combustíveis, telecomunicações e energia. O senhor vai voltar mais vezes para falar de outros setores aí, principalmente telecomunicações, energia, também as redes de varejo. Muito obrigado por sua entrevista, foi um prazer conversar com o senhor aqui na TV Alesp. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos à disposição para qualquer necessidade. Eu conversei com Marcelo Iassuda, que é representante da Secretaria da Fazenda, neste Por Dentro da Política Especial. Muito obrigado por sua audiência.